Ok, já que nós compreendemos essa parte da infraestrutura, vamos partir para a janela em si. Janela bem, aí está a janela bem. Então aqui a grid é a grid que nós já conhecemos. Na página dos edits nós temos aqui os primeiros dados da tabela do bem, que são exatamente os IDs das tabelas estrangeiras, né? E nós vamos pegar aí as informações dessas tabelas, tá? Depois nós inserimos aqui o número do bem, o número de série e o nome. Número do bem, nome e o número de série. E daí nós já criamos aqui embaixo um page control para que a visualização da nossa janela fique melhor, né? Então criamos aqui uma aba dados complementares, inserimos a descrição, aqui está. As datas, são essas datas aqui, ó. Número da NF, chave da NFE, são essas duas informações. E esses valores, né? O original da compra, atualizado e o valor da baixa. Daí nós criamos aqui um group box para inserir os componentes relacionados à depreciação. Tá? Então, se deprecia, qual é o método de depreciação, o tipo da depreciação, o início, a última, a taxa anual, a taxa mensal, a taxa acelerada e a taxa incentivada. E por fim, a função desse bem dentro da empresa. Tá? Então, esses componentes aqui, em conjunto com esses da aba dados complementares, todos esses dados pertencem à tabela mestre. Tá? Nada de tabelas detalhes aqui por enquanto. Legal. Daí nós temos aqui outras três abas: ó. Documentação, depreciação e movimentação. Aqui é onde vão estar nossas grids. Tá? E essas grids, elas vão estar vinculadas diretamente ao banco? Não. Porque nossa aplicação cliente não tem conhecimento do banco de dados. Ok? Sempre chegam objetos JSON para nossa aplicação cliente. Eu tenho aqui três clientes dataset. Eu tenho o cliente dataset do documento bem relacionado, onde essa grid está relacionada com ele. Tenho o da depreciação, essa grid está relacionada com ele. E tenho o da movimentação, onde essa grid está relacionada com esse cliente dataset aqui. Tá, aí de onde é que vieram esses campos do cliente dataset? Eles foram criados mesmo, tá? Então, você clica duas vezes no cliente dataset, não precisa clicar duas vezes, desculpa, você clica no cliente dataset, vem aqui em Field Defs e você cria os campos aqui, tá? ID Patrim Bem, nome, descrição, imagem. São os campos que estão aqui, ó. ID Patrim Bem, nome, descrição, imagem. Depois que você criar esses campos e setar os devidos valores deles aqui, o campo é memo, o campo é um inteiro, o campo é uma string, o tamanho é 50. Depois que você fizer isso, você clica com o botão direito no cliente dataset. Aqui no caso, como eu já fiz isso, ele está aparecendo aqui um clear data, tá? Deixa eu fazer do zero para você entender direito. Vou criar aqui um cliente dataset só para ser utilizado na aplicação cliente, sem que ele tenha conhecimentos do banco de dados. Está aqui o cliente dataset. Eu vou então aqui em Field Defs, crio um campo, o nome desse campo é ID, o tipo de dado dele é ft integer, já foi. Crio um novo campo, nome ft string, tamanho 50. Tranquilo? Cliquei com o botão direito, Create Dataset. Ele cria o dataset na memória. Cliquei duas vezes, adicionei os campos. Pronto, é isso que você vai fazer para essas tabelas de detalhe, tá? E nós criamos esses clientes dataset para facilitar a nossa vida, né? Nós podemos criar eles dinamicamente na memória, mas é melhor que eles fiquem aqui para facilitar logo a nossa vida, tá? Para que nós
não precisamos escrever tanto código. Perfeito? Uma outra forma de fazer isso, vou também mostrar para vocês, é a seguinte. Por exemplo, tem tabelas que tem muitos campos, né? Tem muitos campos. Então, se você tiver que ficar criando cada um dos campos e conferindo os tipos dele, fica um negócio meio chato, né? Então você pega logo aqui, olha, uma conexão. Faz a conexão com o banco de dados. Pronto, está conectado. Aí você pega aqui uma table, vincula a conexão e já escolhe aqui o nome da tabela. Então vamos dizer que eu queira aqui Patrim depreciação bem. Depois disso eu insiro um provider, vinculo a minha tabela e o meu cliente dataset eu vinculo ao meu provider. Então nesse momento, olha, eu estou acessando diretamente o banco de dados, né? Eu clico então duas vezes no meu cliente dataset e adiciono todos os campos. Depois disso, no cliente dataset, eu já tiro o provider e apago esses componentes aqui, tá? Pronto. Então, eu não precisei passar por toda aquela dor e sofrimento para criar todos os campos na mão, né? O que é que eu faço agora? Eu tiro os campos daqui, clico em Field Defs, cliente dataset, Field Defs, já estão todos definidos aqui. No ID, eu desmarco o requerido, não esqueça disso. ID patrimônio bem também. Data de depreciação, date, dias integer, dou só uma conferida aqui, tá? 26, a gente poderia colocar logo 18,6 aqui, que é o máximo do nosso banco, né? 18,6, valor 18,6, depreciação acumulada 18,6. Pronto, meus campos estão definidos. Cliquei com o botão direito, Create Dataset. Agora sim ele criou o dataset na memória. Clico duas vezes, adiciono os campos. Tá certo? Então isso tem que ser feito aí para eu carregar os dados das tabelas detalhe dentro dessa janela mestre detalhe, ok? Daí você vincula uma grid a cada dataset aqui, a cada data source, né? Cada dataset através do data source e tá valendo. Tá? É assim que nós criamos a nossa janela. Na guia depreciação, eu vou precisar aqui de um botãozinho novo. Então o que é que eu fiz? Eu inseri aqui dentro do panel onde tem essa grid uma Action Toolbar, né? Tem uma Action Manager e eu adiciono então essa Action dentro dessa Action Toolbar. De modo que o usuário ele só possa utilizar essa Action quando ele estiver aqui na guia depreciação. Ele só vai precisar usar essa Action quando ele realmente estiver nessa guia. Vamos então ao código fonte, né? Código fonte dessa janela. Eu tenho aqui então os métodos grid para edits e limpar campos sobrecarregados. Tem os métodos de CRUD sobrecarregado e tenho aqui um método configura layout tela. Começo no form create setando o VO e o controller principal, os VO e o controller principais, tá? E no caso é o da tabela mestre, da tabela bem.
Controle Exclude, mesma coisa no caso do inserir, do editar e do excluir, não muda das outras janelas. Já no caso do salvar, nós precisamos de algo a mais, né? Primeiramente, nós criamos aqui 3 objetos, que são os objetos relacionados com as tabelas de detalhe. Seto os dados da tabela mestre. Primeiro passo é esse. Depois que eu setar todos os dados da tabela mestre, eu faço a mesma coisa com as tabelas de detalhe de forma individual. Então, primeiro com a tabela documento, eu crio aqui um laço em cima do cliente dataset. Então, enquanto não chegar no final do cliente dataset, eu pego os dados, carrego no objeto documento bem, né? Aquele objeto, eu primeiro crio o objeto aqui, carrego os dados nesse objeto e ponho esse objeto dentro da lista que está lá no VO. Olha só, né? Lá no VO não tem uma lista para armazenar os documentos do bem. Então eu carrego esse documento, né? Carrego o objeto, que esse objeto eu pego de cada um dos registros que está no grid, né? Vinculado ao cliente dataset, e jogo dentro da minha lista, tá? A mesma coisa eu faço com a depreciação, a mesma coisa eu faço com a movimentação. Depois eu chamo o método insere ou método altera. E esses métodos eles vão se encarregar de converter isso daqui para JSON e mandar lá para o servidor. Quando chega lá no servidor, né, nós já vimos o controller, o que é que ele faz. Ele converte de novo para o objeto Delphi, de JSON para Delphi, né? Insere ou altera o objeto principal. Depois ele pega um enumerator de cada uma das listas e sai inserindo ou alterando os objetos das listas, tá? Ok, então aqui eu tenho os métodos vinculados a esses carinhas aqui, olha, quando você pressiona F1, nós vemos que eles estão com todos. Vamos deixar os todos para depois. Em grid para edits, eu tenho os 3 enumerators, aparece a figura dos enumerators, né? A primeira coisa que eu faço é carregar os dados do objeto principal para os edits. Depois eu pego o enumerator de cada lista e vou carregando aqui, olha, no cliente dataset. Tá? Então, se a lista tiver 10 objetos, eu crio 10 registros no cliente dataset e seto os dados do objeto dentro dos registros. Ok? Lembrando, né, o cliente dataset está sendo usado aqui só no lado do cliente. Tá? Que isso fique bem claro. Ele não tem ideia de qual é o banco de dados, de onde os dados estão vindo. Só sei que os dados eles estão aqui nos objetos. Como eles chegaram nesses objetos, o cliente dataset não sabe. Então eu pego esses dados aqui, armazeno no cliente dataset e, logicamente, como a grid está vinculada a ele, os dados serão exibidos na grid. Isso eu faço com o documento, faço com a depreciação e faço com a movimentação. Tá? No método limpar campos, esse método lá na janela Py, ele já vai limpar todos esses campos aqui padrões. E finalmente eu limpo aqui os clientes dataset, né, chamando aí um empty dataset. Tá? Quando eu chamo empty dataset, ele tira os registros que estão em memória e, consequentemente, os registros que estão aparecendo aqui nas grids, eles deixarão de existir. Ok? Aqui eu tenho o método para calcular a depreciação. Esse método aqui nós vamos analisar ele com calma na próxima aula.